Inteligência artificial, se fala disso em todo lugar. Mas e na educação? E no ensino? O que a gente pode pensar sobre isso? Primeiro, sair da grande armadilha, que a gente ouve muito, né? Quando se fala de inteligência artificial, em primeiro lugar, nem todo mundo que fala sabe o que está falando, né? Então, muitas vezes se fala de inteligência artificial, mas tudo que está se falando não tem nada a ver com inteligência artificial. Número 1. Número 2, tem gente que gosta de ver o copo meio vazio, né? Então, é muito comum a gente, quando ouve inteligência artificial, ouvir coisas do tipo do fim do trabalho, agora a humanidade está perdida. No limite, tem até gente que fica muito debruçado em temas como a inteligência artificial vai acabar com a humanidade e tal. Gente, devagar. Não vamos mergulhar no campo da ficção científica. Não que não existam problemas e desafios. Tem muitas questões éticas que a gente pode conversar delas e conversa em algum momento. Mas tem muita coisa boa, muita coisa legal que vem trazer para a educação uma oxigenação mais do que necessária. Vamos ser sinceros, a educação que eu e você tivemos ao longo das últimas décadas, ela é lá da Idade Média, ela é muito antiquada. Um professor, não é, fica de frente para os alunos. Isso pode ser no digital ou no tradicional presencial, derramando uma série de conhecimentos, né? Referenciando uma série de ciência, de conhecimento, e o aluno sem protagonismo nenhum fica olhando para aquilo. O que acontece? A capacidade de retenção ela vai diminuindo muito, especialmente porque a gente vive uma evolução, não é, tecnológica, que cada vez mais as coisas são rápidas, são fluidas. Zygmunt Bauman, sociólogo que já nos deixou, né, ele gostava muito de dizer da fluidez. O livro dele é muito bacana, Modernidade Líquida, fala de tudo muito fluido, muito líquido, então as coisas são muito rápidas, né? A gente tem um volume muito grande de informação disponível. As pessoas, todos nós, né? A gente está cada vez mais sendo bombardeado por informação. Então a gente não tem mais a mesma vontade e até capacidade, competência para ficar prestando atenção daquela maneira passiva, né? Então, como que a inteligência artificial pode ajudar? Em primeiro lugar, trabalhando no sentido de deixar o aluno, o treinando, se a gente estiver falando de alguma coisa corporativa, né? Um treinamento corporativo, com mais protagonismo. Como que a gente faz isso? Tem muita gente pesquisando muita tecnologia já há década, né? Falando, por exemplo, de metodologias ativas na educação, né? Dentre elas, eu poderia citar para vocês, por exemplo, sala de aula invertida. O que é isso, sala de aula invertida? Isso é eu, aluno, eu treinando, né? Consumir o conteúdo antes para chegar lá na situação de treinamento, situação da aula, já com muito mais condição de discutir. Bacana, não tem nada com inteligência artificial ainda, né? Tem sim o seguinte, como é que eu vou produzir o conteúdo? Se eu produzir um conteúdo de texto, né, várias universidades aí de ponta já usam, por exemplo, metodologia de estudo de caso. E aí mandam para o aluno, para o treinando, aqueles casos enormes, né, escritos, mandavam, ainda mandam talvez, né, algumas, e o aluno tem que ler. Tá? Hoje, talvez as pessoas não estejam mais interessadas tanto nisso, né? Claro, alguns não gostam de ler, como eu, né, como alguns de vocês, mas cada vez mais a gente está indo para vídeo, para podcast, para outros formatos, né, com lógicas, regras diferentes, né? Então, sala de aula invertida. Eu venho aqui, produzo um monte de conteúdo via vídeo, vídeos com uma boa qualidade de produção, edição, e mando para o aluno. Até aí não tem nada de inteligência artificial ainda. Tem um movimento de sala de aula invertida. Bacana. Aí vamos lá para o treinamento, para a sala de aula, né? Lá para o momento lá do treinamento na empresa. Como é que eu posso usar a inteligência artificial? Em primeiro lugar, a coisa mais simples é propor atividades para os alunos, também em linha com metodologias ativas, onde eu, por exemplo, né, proponho um tema para os alunos discutirem em grupo, porque é mais rico, né, e sugiro que eles façam a pesquisa naquele momento através das ferramentas de inteligência artificial, todas as ferramentas que temos aí disponíveis, né, GPT, Gemini e outras tantas aí, né. É muito bacana porque
a gente está fazendo um papel de aculturar, de letrar o funcionário, o colaborador, o aluno, quem estiver na nossa sala, né, no uso do mais básico de inteligência artificial. Aí eles vão lá, vão pesquisar aqui, ali, em várias fontes, etc. Depois vão debater e aí vão apresentar. É um seminário invertido, né? Isso é outro pedacinho de metodologia ativa. Você vê, é uma mescla de tecnologias, né, para ter o mesmo objetivo. Ao apresentarem, a turma vai estar adquirindo um novo conhecimento e vai também discutir, debater, etc. É o momento que o treinador ali, o instrutor ou o professor, né, ele vai poder pontuar algumas coisas. Por exemplo, ChatGPT, Gemini, do Google, etc. Olha aqui, vocês viram que nem sempre está batendo a conversa? O que um fala e o que o outro fala? Vocês viram que talvez isso aqui não faça sentido? O professor, detentor do conhecimento daquilo que ele está propondo, que os alunos pesquisem, vai poder fazer a curadoria, né? E aí a gente pode apontar, por exemplo, o que a gente chama de alucinações da IA. Porque a inteligência artificial ela é aprendizado de máquina. Se ela não aprendeu, se ela não sabe, ela alucina. O que é alucinar? Ela cria coisas, né? Então, primeiro alerta, já educando, letrando, né, o aluno, o colaborador, ensinando a usar a ferramenta, alguns ainda não estão fazendo isso, né? E por outro lado mostrando os alertas, os desafios. Então olha, só use para algo que você conheça, para você ter a capacidade de fazer essa curadoria, falar, peraí, isso que ele está falando não é bem assim, né? Não acredite piamente, porque o nível de acuracidade dos mecanismos de inteligência artificial que a gente tem hoje ainda não são 100%. São bem elevados, mas não são 100%. Então, esse é um exemplo que você convida os alunos, os treinandos, a discutirem entre eles, buscarem conhecimento, usando a ferramenta de inteligência artificial. Depois, ao expor, né, você aponta os benefícios, desafios. Isso é muito legal. Tenho usado bastante isso em várias circunstâncias. É muito bacana. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, ainda na educação, no ensino, né? Como é que o professor, como é que o instrutor, ele vai criar conteúdo, né? Gente, nada mais pobre do que pegar um livro, pegar um artigo pronto tal, e simplesmente despejar em cima dos alunos. Isso não é algo que espera-se hoje, né, vá favorecer o maior engajamento, a melhor retenção, porque aqui a gente está pensando em engajamento e em retenção de conhecimento. Eu sempre penso que numa sala de aula, seja ela corporativa, dentro da empresa, seja ela no mundo da educação formal, nos pós-graduação, graduação, não importa em que ambiente, o aluno, o treinando, ele tem que sair melhor do que ele entrou, senão aquilo ali não está fazendo sentido, né? Então não basta ter a atenção do aluno, do treinando naquele momento, que é o engajamento. É fundamental também que a pessoa retenha, né? Aumente o seu repertório, tenha mais conhecimento. Então, da mesma maneira, o professor não pode propor uma coisa tradicional, padrão, né? O professor ele pode usar também a inteligência artificial generativa, também ChatGPT, Gemini e outras que você tenha preferência, para criar conteúdo, para combinar discussões, para criar casos. Atenção, muito importante é a qualidade daquilo que se pede. Está surgindo até uma nova profissão aí que é engenheiro de prompt. Então tá bom, alguns falam assim, algumas profissões vão acabar por conta da inteligência artificial. Muitos professores até já pensam assim, vai acabar, o professor não vai precisar mais, a máquina vai treinar, vai ensinar, vai não sei o quê. Vou dizer uma coisa para vocês, o professor não vai acabar. Agora, quem corre um sério risco é o professor que não saiba usar essas ferramentas para a sua prática. É o treinador, ou a empresa de treinamento, a consultoria, seja quem for, que não saiba usar no seu dia a dia, na sua prática. Então, com o uso de inteligência artificial, eu posso provocar ali o GPT, o Gemini, para criar casos reais, né? Muitas vezes em lugares de educação refinada, escolas de ponta, a gente até usa, né, cases já muito bacanas de grandes universidades e tal, mas às vezes não tão aderentes à realidade daquele aluno, daquele treinamento, daquela empresa que a gente está trabalhando. Então você pode construir cases, né, com a ajuda de inteligência artificial, colocando questões, colocando propostas, e isso é muito interessante.
Outra aplicação, proposta de trabalho, de avaliação. Em muitas situações, principalmente no ensino formal, ainda se faz avaliação de uma maneira muito antiga, muito antiquada, que os alunos não gostam, que não mostra retenção de conhecimento nenhum, que no fundo não agrega nada. A gente pode pensar em formas de avaliação muito interessantes, seja trabalhos, mesmo que sejam provas, né, perguntas, né, objetivas, pode pensar de maneira bem diferente do que o comum, né? Então, daria para ficar dando muito mais exemplo para vocês, mas acho que a mensagem principal é necessário que o educador, seja ele na empresa, na consultoria, na escola, na pós-graduação, na graduação, em qualquer nível, né, que ele se atualize, que ele busque utilizar todo esse manancial de ferramentas à sua disposição para aumentar o engajamento e para aumentar o nível de retenção também dos alunos. Isso já está acontecendo e nós estamos no nascimento da inteligência artificial generativa. E imagina o que vem por aí.